Desde cedo, eu já sabia que aquele dia marcaria um ponto de virada em minha vida. O convite para participar do encontro com Fátima havia chegado há exatamente 3 semanas, quando Marcelo, meu assessor de imprensa, entrou eufórico em meu escritório na Avenida Paulista. Segundo ele, esta seria a oportunidade perfeita para humanizar minha imagem após a recente fusão que elevou a Nexus Tecnologia ao status de maior empresa de software do país. Ricardo, você precisa mostrar que por trás do homem de negócios existe um ser humano, ele disse, enquanto eu observava a paisagem de São Paulo pela janela panorâmica do 30º andar. O céu estava cinzento, como costuma ficar nos invernos paulistanos, e aquela vista me trazia uma estranha sensação de solidão, mesmo cercado por milhões de pessoas lá embaixo. Durante semanas, os preparativos para a entrevista foram intensos. Contratamos uma coach de mídia, Denise Albuquerque, que não me deu um minuto de sossego. Passamos horas e mais horas simulando perguntas difíceis sobre minha ascensão profissional, as polêmicas aquisições, e até mesmo os rumores sobre minha vida pessoal. Ela me ensinou a controlar o tom de voz, a postura corporal e aquele hábito irritante de tamborilar os dedos na mesa quando me sentia desconfortável. Não diga cara, nem é tipo assim, repetia ela incansavelmente. Você é Ricardo Mendes, 45 anos, CEO da maior empresa de tecnologia do Brasil, não um adolescente. Na véspera da entrevista, não consegui dormir. Revirei na cama do apartamento no Jardim Europa enquanto ensaiava mentalmente cada resposta. Tentei seguir as técnicas de respiração que Denise havia me ensinado, mas nada adiantou. Levantei por volta das 4 da manhã e fui até a varanda. A cidade ainda dormia, com algumas luzes pontuais iluminando a escuridão. Pensei em Maria Helena, minha ex-esposa, e em como ela teria rido da minha ansiedade. Você consegue fechar negócios de bilhões, mas treme diante de uma câmera, ela diria com aquele sorriso irônico que tanto me encantava. Tomei um banho demorado quando o dia amanheceu. O motorista chegaria às 7h30, e a entrevista seria ao vivo às 10 horas. Escolhi um terno azul marinho sob medida, feito pelo melhor alfaiate da Oscar Freire, discreto, mas elegante. Nada muito ostensivo. A última coisa que eu queria era parecer arrogante. O café da manhã foi apenas um expresso e uma torrada integral com abacate, não conseguiria comer mais que isso. Quando José, meu motorista há mais de 10 anos, tocou o interfone, senti meu estômago revirar. No elevador, ensaiei um sorriso no espelho. Parecia artificial demais. Bom dia, Dr. Ricardo. Tudo pronto para o grande dia? Perguntou José ao abrir a porta do Mercedes. Espero que sim, José, respondi, tentando soar confiante. O trânsito na Marginal Pinheiros estava caótico, como era de se esperar numa quinta-feira pela manhã. Aproveitei para revisar algumas anotações no celular e responder e-mails urgentes. Trabalhar sempre foi meu refúgio quando a ansiedade batia. Chegamos aos estúdios da TV Globo em São Paulo com 1 hora de antecedência. Fui recebido por uma jovem produtora chamada Camila, com prancheta em mãos e fones de ouvido. Ela me conduziu até o camarim, onde uma maquiadora já me aguardava. É só para tirar o brilho da pele, explicou a maquiadora, uma senhora de aproximadamente 60 anos. Os homens sempre ficam com medo de parecer mulherzinha, completou ela, rindo. Tentei relaxar na cadeira enquanto ela aplicava pó e corretivo em meu rosto. Olhei para o espelho e vi algumas rugas que não estavam lá 5 anos atrás. O cabelo grisalho nas têmporas dava um ar de experiência, segundo Denise, não pinte, isso passa credibilidade. 1 minuto antes de entrar no estúdio, Marcelo me encontrou no corredor. Ajustou minha gravata e me deu um tapinha nas costas. Lembre-se, seja você mesmo, mas a melhor versão de você mesmo, disse ele. E não esqueça de mencionar o projeto social em Paraisópolis, as pessoas adoram responsabilidade social. Enquanto aguardava nos bastidores, podia ouvir a voz animada de Fátima Bernardes e os aplausos da plateia. As luzes, as câmeras e a presença imponente dos jornalistas criavam um ambiente de quase surreal tensão. Uma gota de suor escorreu pela minha nuca, e eu a sequei discretamente com um lenço. Em 30 segundos você entra, informou um assistente de produção. Respirei fundo.
Pensei em meu pai, seu Antônio, que havia começado como vendedor de enciclopédias em Ribeirão Preto e morreu sem ver o império que construí. Pensei em minha mãe, Dona Cida, que ainda vivia na mesma casa simples e se recusava a aceitar qualquer luxo que eu oferecia. Pensei no longo caminho que percorri desde a faculdade pública até me tornar um empresário do ano segundo a revista Exame. Adentrar o palco naquele momento foi como cruzar uma barreira entre o conhecido e o desconhecido. Cada passo que dava era marcado por um turbilhão de emoções, onde a confiança e o medo se mesclavam em um equilíbrio tênue. Eu sabia que a audiência me aguardava e que aquela era a hora de revelar não apenas os números da minha trajetória, mas também a minha essência. O sorriso cordial de Fátima, as luzes quentes do estúdio, o burburinho da plateia, tudo parecia distante, como se eu observasse a cena de fora do meu próprio corpo. Apertei a mão da apresentadora e sentei-me na poltrona indicada, ajustando o microfone de lapela como havia treinado. Nosso convidado de hoje dispensa apresentações, começou Fátima com seu característico sorriso acolhedor. Ricardo Mendes é o CEO da Nexus Tecnologia, a maior empresa de software do Brasil, que recentemente completou uma fusão bilionária com a TechSolve. Ricardo, bem-vindo ao nosso programa. Ajustei-me na poltrona de couro, sentindo o tecido do terno esticar ligeiramente nos ombros. As câmeras pareciam olhos vigilantes apontados para mim, registrando cada movimento, cada expressão. Obrigado pelo convite, Fátima. É um prazer estar aqui, respondi com a voz mais firme que consegui reunir. O estúdio era impressionante por dentro. 5 câmeras estrategicamente posicionadas, luzes LED de última geração suspensas no teto, e uma plateia de aproximadamente 100 pessoas que me observavam com curiosidade. Notei algumas pessoas tirando fotos discretamente com seus celulares. Uma mulher na primeira fila sussurrou algo para a amiga ao seu lado, e ambas riram baixinho. Ricardo, você começou vendendo computadores usados em Campinas, não é mesmo? E hoje comanda um império avaliado em mais de 2 bilhões de reais. Conte para nós como foi essa jornada. A pergunta era exatamente como havíamos previsto. Denise e eu ensaiamos essa resposta várias vezes, equilibrando humildade e orgulho, dosando detalhes pessoais com conquistas profissionais. Minha história começa em Campinas, sim. Meu pai era mecânico, e minha mãe, professora do ensino fundamental. Eles economizaram durante anos para me mandar para a universidade. Comecei, reproduzindo o script mental que havia preparado. Na faculdade de Engenharia da Computação, percebi que muitos estudantes precisavam de equipamentos a preços acessíveis. Comecei comprando computadores de empresas que faziam upgrades, reformando-os no quarto do alojamento estudantil e revendendo para os colegas. Fátima assentiu, demonstrando interesse. A plateia parecia absorver cada palavra. Uma senhora de cabelos grisalhos na segunda fileira sorriu com aprovação, lembrando-me vagamente da minha tia Lourdes. E quando veio o grande salto? Perguntou Fátima. O grande salto veio quando desenvolvi um software de gestão simplificado para pequenos negócios. Na época, em 2005, os sistemas existentes eram caros e complexos demais para padarias, mercadinhos, pequenas lojas do Brás ou da 25 de março. Focamos nesse mercado negligenciado e crescemos organicamente. Enquanto falava, parte de mim observava a reação das pessoas. Havia criado uma narrativa de superação que parecia ressoar com o público. O garoto pobre que ficou rico, como a revista Veja havia me chamado em uma capa controversa há alguns anos. A entrevista seguiu com perguntas sobre inovação, mercado de trabalho e expansão internacional. Respondi com segurança, apoiando-me nos dados e histórias que havia memorizado. Quando Fátima mencionou os desafios enfrentados durante a pandemia, relembrei como a Nexus havia mantido todos os empregos e ainda criado um fundo de apoio para pequenas empresas clientes. Nossa política sempre foi valorizar as pessoas acima do lucro imediato, afirmei, sabendo que essa frase soaria bem nos recortes que circulariam nas redes sociais mais tarde. Cerca de 20 minutos após o início da entrevista, Fátima anunciou que abriria para perguntas da plateia. Esse era o momento que mais me preocupava, pois introduzia um elemento de imprevisibilidade que não poderíamos controlar totalmente.
Marcelo havia insistido nesse formato para mostrar transparência e proximidade com o público, apesar das minhas reservas. Uma assistente de produção circulou com um microfone sem fio. A primeira pessoa a fazer uma pergunta foi um jovem de aproximadamente 30 anos, vestindo camisa social azul clara. Senhor Mendes, sou professor de empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas. Meus alunos frequentemente citam o senhor como inspiração. Qual conselho daria para jovens empreendedores que estão começando agora, em um mercado tão competitivo? A pergunta era simples, quase um presente. Sorri, sentindo-me mais confortável. Primeiro, obrigado pelo reconhecimento. Meu conselho seria: encontre um problema real e resolva-o de forma eficiente. Muitos empreendedores tentam inventar necessidades, quando deveriam observar as dificuldades existentes. O segundo conselho: persista. Fale 2 vezes antes de acertar. Como dizemos em Minas Gerais, de onde vem minha família, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura ponto. A plateia riu da expressão popular, e eu senti que estava conquistando a simpatia deles. A sensação era gratificante. Por um momento, esqueci as câmeras e o fato de que milhões de pessoas me assistiam naquele instante. A segunda pergunta veio de uma mulher mais velha, que se identificou como pequena empresária do interior de São Paulo. Sua empresa está sempre entre as melhores para se trabalhar. Como mantém os funcionários motivados mesmo sendo uma corporação tão grande? Acreditamos em autonomia e propósito, respondi. Cada funcionário entende como seu trabalho impacta o todo. Além disso, mantemos uma cultura de feedback constante e programas de desenvolvimento personalizado. Nosso índice de turnover é metade da média do mercado. Enquanto respondia, notei um movimento incomum nos bastidores. Uma produtora cochichava algo com outra, ambas com expressões preocupadas. Uma terceira pessoa gesticulava de forma agitada perto da entrada lateral do estúdio. Mantive o foco na resposta, mas uma sensação incômoda começou a se formar na boca do estômago. Fátima retomou a condução com uma pergunta sobre o futuro da tecnologia no Brasil, e respondi com otimismo moderado, destacando a necessidade de mais investimento em educação básica e a importância da inclusão digital nas comunidades mais pobres. Temos projetos em parceria com escolas públicas em Paraisópolis, Heliópolis e Brasilândia, em São Paulo, além de comunidades no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, expliquei, seguindo a orientação de Marcelo sobre destacar as iniciativas sociais. Acreditamos que o talento está distribuído igualmente, mas as oportunidades não. A entrevista fluía bem. Eu alternava entre dados concretos sobre a empresa e histórias pessoais que humanizavam minha trajetória. Mencionei brevemente minha paixão por corrida, os domingos no Parque Ibirapuera e como ainda visitava minha mãe em Ribeirão Preto todos os meses, comendo o mesmo feijão tropeiro que ela preparava na minha infância. Ao citar esse último detalhe, percebi que uma menina de aproximadamente 8 anos havia se levantado de seu assento e caminhava em direção ao palco. Uma mulher, provavelmente sua mãe, tentava contê-la discretamente, sem sucesso. A criança tinha cabelos cacheados presos em 2 tranças e usava um vestido amarelo com estampa de flores. Parecia determinada, ignorando os olhares de reprovação dos adultos ao seu redor. Além disso, estamos desenvolvendo um novo centro de pesquisa em inteligência artificial em Florianópolis, que deve gerar cerca de 200 empregos diretos para pesquisadores brasileiros que hoje precisam ir para o exterior. Minha explicação foi abruptamente interrompida quando a menina de vestido amarelo conseguiu driblar o segurança e subiu no palco. Houve um momento de confusão. Fátima regalou os olhos, mas manteve o sorriso profissional. Um assistente de produção avançou alguns passos, mas parou, incerto sobre como proceder. A plateia emitiu um murmúrio coletivo de surpresa. A menina parou a poucos metros de mim, segurando um pequeno urso de pelúcia surrado. Seus olhos castanhos me encaravam com uma intensidade desconcertante. Você não sente falta da minha mamãe, que te esqueceu? Perguntou ela, com voz clara e firme. O estúdio inteiro mergulhou em silêncio. As câmeras continuavam gravando, captando cada segundo daquele momento inesperado. Senti um arrepio percorrer minha espinha e uma onda de calor subindo pelo pescoço até as faces.
O microfone de lapela parecia ter ficado subitamente pesado. Olhei para a menina, seus cabelos cacheados, seu nariz pequeno e arrebitado, suas sobrancelhas expressivas. Havia algo dolorosamente familiar naquelas feições. Então, como um relâmpago cortando a escuridão, reconheci, era o rosto de Juliana. Juliana Martins havia sido minha namorada na faculdade, muito antes de Maria Helena, muito antes da Nexus, muito antes de eu me tornar Ricardo Mendes, o CEO bilionário. Juliana, com seu sorriso fácil e suas ideias revolucionárias sobre tecnologia inclusiva. Juliana, que desapareceu da minha vida quando recebi o primeiro investimento significativo e me mudei para São Paulo. Como é seu nome? Consegui balbuciar, sentindo a garganta seca. Sofia, respondeu ela, apertando o urso de pelúcia contra o peito. Sofia Martins. Sofia Martins. A revelação caiu sobre mim como uma avalanche. Uma criança de aproximadamente 8 anos. A matemática era simples e devastadora. O ar pareceu escassear no estúdio. Fátima, percebendo a gravidade da situação, tentou assumir o controle. Querida, como você conseguiu chegar até aqui? Sua mãe está na plateia? Sofia não desviou o olhar de mim. Minha mãe trabalha aqui, no departamento de figurino. Ela não sabe que eu vim. Eu vi o cartaz com a foto dele no corredor e reconheci. Mamãe tem a mesma foto guardada numa caixa. Uma mulher surgiu na lateral do palco, visivelmente angustiada. Usava um crachá da emissora e tinha os mesmos cabelos cacheados que Sofia, porém mais curtos. Nossos olhares se cruzaram pela primeira vez em quase uma década, e o tempo pareceu congelar. Era Juliana, sem dúvida, mais madura, com algumas linhas de expressão ao redor dos olhos, mas inconfundivelmente Juliana. Sofia, vem aqui agora, chamou ela, com voz trêmula. Desculpe, ela escapou quando fui buscar um figurino de Juliana, pronunciei seu nome como quem desenterrava uma memória há muito tempo sepultada. A plateia assistia àquela cena inusitada em absoluto silêncio. Algumas pessoas seguravam celulares, provavelmente gravando o momento. Outros cochichavam entre si. Percebi que Marcelo, nos bastidores, gesticulava freneticamente para a diretora do programa, provavelmente pedindo um corte comercial. Mas Fátima, experiente como era, percebeu o potencial daquele momento imprevisto. Vocês se conhecem? Perguntou, olhando de mim para Juliana. Juliana subiu ao palco e segurou a mão de Sofia. Nos conhecemos há muito tempo, respondeu com dignidade. Desculpe a interrupção. Vamos, Sofia. A pergunta da menina continuava ecoando em minha mente. Você não sente falta da minha mamãe, que te esqueceu? A forma como ela havia formulado a questão era curiosa, não era eu quem havia esquecido Juliana, mas o contrário. Ao menos, essa sempre foi a versão que construí para mim mesmo, a narrativa que me permitiu seguir em frente. Espere, pedi, levantando-me da poltrona. As luzes do estúdio pareciam mais intensas agora, quase ofuscantes. Sofia, por que você acha que sua mãe me esqueceu? Sofia olhou para a mãe, como se pedisse permissão para responder. Juliana hesitou, mas assentiu levemente. Porque ela chora quando vê você na TV, respondeu Sofia com a franqueza brutal que só as crianças possuem. E porque ela guarda todas as notícias sobre você numa pasta. E porque ela sempre diz que você tinha sonhos muito grandes para incluir a gente neles. Cada palavra era como um punhal. Lembrei-me do ultimato que dei a Juliana quando recebi a proposta de me mudar para São Paulo. Você vem comigo ou ficamos por aqui mesmo? Não havia espaço para negociação, não havia meio termo. Eu estava obstinado, cego pela ambição e pela pressa. Quando ela disse que precisava de tempo para pensar, para organizar sua transferência na universidade, interpretei como falta de comprometimento. Parti sem olhar para trás, bloqueando seu número, ignorando seus e-mails. E agora, ali estava ela, e nossa filha. Eu não sabia, murmurei, sentindo o peso de cada palavra. Juliana, eu não sabia sobre Sofia. Juliana apertou os lábios, segurando a emoção. Como poderia saber?
Você mudou de número, de e-mail, mudou-se sem deixar endereço. Quando descobri a gravidez, você já estava inacessível. Fátima, percebendo a delicadeza da situação, fez um sinal discreto para a câmera principal. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos em instantes, anunciou com profissionalismo, embora seus olhos traíssem a surpresa com o rumo que a entrevista havia tomado. Assim que o sinal vermelho das câmeras se apagou, indicando que não estávamos mais ao vivo, Marcelo correu até o palco, seguido por 2 seguranças e pela assistente de direção. Ricardo, vamos sair daqui agora, disse ele, colocando a mão em meu ombro. Podemos resolver isso longe das câmeras. Olhei para Sofia, que ainda me observava com aquela curiosidade infantil e honesta. Olhei para Juliana, cujo rosto mostrava uma mistura de constrangimento e resignação. E então, olhei para minhas próprias mãos, mãos que haviam digitado códigos, assinado contratos milionários, apertado as mãos de presidentes e CEOs, mas que nunca haviam segurado a minha própria filha. Não, respondi com firmeza, surpreendendo a mim mesmo. Não vou sair. Preciso conversar com elas. O estúdio estava em polvorosa. Fátima conversava com a diretora, provavelmente renegociando o restante do programa. A plateia tinha sido orientada a permanecer sentada, mas o burburinho era intenso. Juliana, chamei, ignorando Marcelo que ainda tentava me convencer a sair. Podemos conversar? Em algum lugar mais privado? Ela hesitou, olhando para Sofia. Não sei se é uma boa ideia, respondeu. Sofia, no entanto, puxou a mão da mãe. Por favor, mamãe. Eu quero conhecer ele. Aquele pedido inocente pareceu quebrar alguma resistência em Juliana. Ela assentiu levemente. Tudo bem. Mas só por alguns minutos. A assistente de direção nos conduziu a uma pequena sala de reuniões nos fundos do estúdio. Era um ambiente neutro, com uma mesa oval, algumas cadeiras e uma janela que dava para o estacionamento da emissora. Marcelo tentou me acompanhar, mas pedi que ele ficasse do lado de fora. Quando a porta se fechou, ficamos apenas nós 3 na sala, eu, Juliana e Sofia. O silêncio era denso, carregado de perguntas não feitas e explicações não dadas. Sofia sentou-se numa cadeira, balançando as pernas que não alcançavam o chão, aparentemente alheia à atenção entre os adultos. Você é mesmo meu pai? Perguntou ela subitamente, com a simplicidade desconcertante das crianças. Olhei para Juliana, que assentiu quase imperceptivelmente. Sim, Sofia, parece que sou seu pai, respondi com a voz embargada. Mas eu não sabia, eu realmente não sabia. Sofia inclinou a cabeça para o lado, analisando meu rosto com curiosidade. Havia uma sabedoria em seus olhos que parecia deslocada em alguém tão jovem. Mamãe tem uma foto sua na mesa de cabeceira. Você estava mais magro e tinha o cabelo mais comprido, comentou ela, com a naturalidade de quem fala. Sobre o clima. Por que você nunca foi nos visitar? Senti um nó na garganta. Como explicar abandono e ambição para uma criança de 8 anos? Como justificar escolhas que nem eu mesmo compreendia completamente? Sofia, por que não vai até a máquina de lanches no corredor e escolhe algo para comer? Sugeriu Juliana, entregando algumas notas à menina. Preciso conversar a sós com o Ricardo. A menina aceitou o dinheiro, mas hesitou. Vocês vão brigar? Não, garantiu Juliana. Só vamos conversar sobre coisas de adulto. Sofia assentiu com seriedade. Posso comprar um chocolate garoto? Pode. Quando a porta se fechou atrás de Sofia, o silêncio na sala pareceu ainda mais pesado. Juliana permaneceu de pé, mantendo distância, os braços cruzados como uma barreira protetora. Por que você nunca me contou? Perguntei finalmente. Juliana soltou uma risada amarga. Sério? É isso que você tem a dizer depois de todos esses anos? Por que eu nunca contei? Seu tom cortante me fez recuar. Ela estava certa, claro. A pergunta errada, na ordem errada. Quando você saiu de Campinas, continuou ela, você bloqueou todos os contatos.
trocou de número, ignorou meus e-mails. Eu tentei, Ricardo. Procurei você na nova empresa, mandei cartas. Até fui a São Paulo uma vez, mas não consegui passar da recepção do seu escritório. Cada palavra dela desenterrava lembranças que eu havia deliberadamente sepultado. O ultimato que dei, a raiva que senti quando ela pediu tempo para se organizar, a decisão impulsiva de cortar todos os laços. Eu estava magoado, tentei explicar, e embora as palavras soassem vazias até para mim mesmo. Achei que você estava escolhendo a faculdade em vez de mim, em vez do nosso futuro juntos. Nosso futuro? Ela balançou a cabeça. Você não queria um futuro comigo, Ricardo. Você queria que eu fosse um acessório no seu futuro. Largasse tudo para ser a namorada do executivo promissor. Nem considerou que eu também tinha sonhos, projetos. Eu só pedi algumas semanas para organizar a transferência, não um adiamento eterno. Engoli em seco. Havia uma verdade dolorosa no que ela dizia. Na época, interpretei qualquer hesitação como falta de fé em meu potencial. Era tudo ou nada, e eu escolhi tudo, mesmo que esse tudo significasse perdê-la. Quando descobri que estava grávida, você já era notícia nas revistas de negócios, continuou ela. O jovem prodígio da tecnologia nacional, o novo rosto do empreendedorismo brasileiro. Tentei novamente. Liguei para a empresa, mandei e-mails. Cheguei a procurar aquele seu amigo, o Gabriel. Ele disse que você estava em outra fase, que não queria contato com o passado. Gabriel. Meu colega de república na faculdade, que depois se tornou meu primeiro funcionário. Saiu da empresa um ano depois, dizendo que não reconhecia mais o amigo que conhecera. Ele nunca me disse nada, murmurei. Claro que não. Você estava muito ocupado construindo seu império para ouvir, respondeu ela, sem esconder a mágoa. Depois de um tempo, eu desisti. Decidi criar minha filha sozinha. Nossa filha. A realidade daquelas palavras me atingiu com força renovada. Eu tinha uma filha. Uma menina de 8 anos que cresceu sem saber quem era seu pai, enquanto eu construía uma fortuna que, naquele momento, parecia desprovida de qualquer significado real. Consegui me formar em design, especializei em figurino. Comecei como assistente em produtoras pequenas, depois entrei para a emissora, ela continuou. Construí minha vida sem você, Ricardo. Sofia e eu estamos bem. Olhei pela janela, observando o movimento no estacionamento da emissora. Carros entrando e saindo, pessoas apressadas com suas vidas em movimento. Como seria diferente minha história se tivesse feito outras escolhas? Se tivesse esperado por Juliana, se tivesse mantido o contato, se tivesse sabido sobre Sofia? Por que ela disse que você me esqueceu? Na pergunta que fez no programa. Juliana suspirou, sentando-se finalmente em uma das cadeiras. As crianças interpretam as coisas do jeito delas. Uma vez, Sofia me perguntou por que o pai dela nunca nos visitava. Eu disse que você tinha seguido outro caminho, que tinha outros sonhos. Ela perguntou se você tinha nos esquecido, e eu respondi que não, que provavelmente eu é que tinha ficado para trás nos seus planos. Que você não me esqueceu, eu que fui esquecida. Aquela explicação me atingiu como um soco. A verdade simples e crua, explicada a uma criança. Eu havia deixado pessoas para trás em minha jornada, tratando-as como obstáculos ou, no máximo, espectadores de meu sucesso. O que Sofia sabe sobre mim? Perguntei. Sabe que você é o pai dela. Sabe que nos conhecemos na faculdade e que nos separamos antes de eu descobrir a gravidez. Não escondo as coisas dela. Você não disse a ela que eu a rejeitei ou algo assim? Juliana balançou a cabeça, e por um momento vislumbrei a mesma pessoa íntegra que havia conhecido anos atrás. Nunca faria isso. Eu disse que você não sabia sobre ela, que tínhamos perdido contato. Mas ela está crescendo, faz perguntas. Quando começou a te ver na televisão, nas capas de revistas, ficou confusa. Perguntou por quê, se você estava tão fácil de encontrar, eu nunca havia tentado te contar sobre ela.
A porta se abriu, e Sofia entrou com um chocolate nas mãos e um refrigerante na outra. Ela olhou de mim para sua mãe, avaliando a atmosfera. Vocês brigaram? Perguntou, sentando-se ao lado de Juliana. Não, filha, respondeu Juliana. Só estávamos conversando sobre o passado. Sofia mordeu o chocolate, mastigando pensativamente. Então você vai ser meu pai agora? Perguntou, olhando diretamente para mim. A pergunta, tão direta, tão cheia de esperança inocente, me deixou sem palavras por um momento. Notei que Juliana também parecia desconfortável. Sofia, não é tão simples assim, tentou explicar Juliana. O Ricardo tem a vida dele, nós temos a nossa. Mas se ele é meu pai, por que não pode ser meu pai? Insistiu Sofia, com a lógica impecável das crianças. Olhei para aquela menina, com seu vestido amarelo florido e suas tranças cuidadosamente feitas, provavelmente pelas mãos pacientes de Juliana todas as manhãs. Pensei em todos os momentos que havia perdido, em seu nascimento, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seu primeiro dia na escola. Anos irrecuperáveis. Eu gostaria muito de conhecer você melhor, Sofia, respondi finalmente. Se sua mãe permitir. Sofia sorriu, revelando um dente da frente faltando. Juliana parecia apreensiva, mas não protestou. Uma leve batida na porta interrompeu o momento. Marcelo entreabriu a porta, espiando para dentro da sala. Ricardo, precisamos decidir como proceder. A emissora quer saber se você vai voltar para terminar a entrevista. Estão improvisando com outro convidado agora. Olhei para Juliana e Sofia, depois para Marcelo. Duas realidades distintas colidindo de forma inesperada. De um lado, o mundo corporativo que eu havia construído, feito de aparências, estratégias e imagem pública. Do outro, uma verdade íntima e dolorosa que acabava de irromper na minha vida. Diga que não vou voltar hoje. Eles podem remarcar ou cancelar, como preferirem. Marcelo arregalou os olhos, claramente surpreso com minha decisão. Mas o impacto na sua imagem, a oportunidade de controlar a narrativa. Não quero controlar narrativa nenhuma, interrompi. Quero tempo com minha filha e com a mãe dela. Ele assentiu, ainda confuso, e fechou a porta ao sair. Sofia sorriu novamente, e mesmo Juliana pareceu relaxar um pouco. Naquele pequeno espaço, longe das câmeras e dos holofotes, eu começava a entender que havia construído minha vida sobre alicerces equivocados, priorizando conquistas sobre conexões, resultados sobre relacionamentos. 3 horas depois, estávamos sentados em uma mesa do Café Belinda, na Vila Madalena. Era um lugar discreto o suficiente para evitar a atenção indesejada, com mesas afastadas e uma iluminação suave que favorecia a privacidade. Sofia tomava um milkshake de chocolate, enquanto eu e Juliana compartilhávamos um silêncio carregado de décadas de não ditos. Então você tem um helicóptero? Perguntou Sofia, quebrando o silêncio com a curiosidade incontida de uma criança. A Valentina da minha sala disse que todos os ricos têm helicópteros. Sorri, grato pela leveza que ela trazia àquela situação tensa. Não exatamente meu. A empresa tem um, que eu uso às vezes para evitar o trânsito de São Paulo. Eu nunca andei de helicóptero, ela comentou, mexendo o canudinho no copo quase vazio. Deve ser tipo uma montanha-russa, só que é no céu. É mais tranquilo que uma montanha-russa, respondi. Talvez um dia, se sua mãe permitir, possamos dar uma volta. Juliana levantou os olhos da xícara de café que mal havia tocado. Não quero que ela crie expectativas, Ricardo. Entendi o recado implícito. Não havia garantias de que eu permaneceria na vida deles depois daquele dia. Para Juliana, eu ainda era o homem que escolheu a ambição em vez do amor, que desapareceu quando as coisas ficaram complicadas. Posso ir ao banheiro, mãe? Perguntou Sofia. Claro, querida. Fica ali no fundo, vê aquela plaquinha? Quando Sofia se afastou o suficiente para não nos ouvir, Juliana inclinou-se sobre a mesa. Olha, eu entendo que isso é um choque para você. É muita informação para processar. Mas Sofia não é um projeto que você pode começar e abandonar quando surgir algo mais interessante.
Ela é uma criança, com sentimentos reais. Suas palavras me atingiram com a força da verdade. Durante anos, tratei até mesmo pessoas como projetos, valorizando-as conforme sua utilidade para meus objetivos. Funcionários, parceiros, até mesmo amigos e familiares. Não tenho intenção de abandoná-la, respondi com uma sinceridade que me surpreendeu. Não depois de descobrir sobre ela. Não seria a primeira vez que você desaparece quando as coisas ficam complicadas, retrucou Juliana. O comentário doeu, mas era justo. Eu era outra pessoa naquela época. Jovem, impulsivo, obcecado com sucesso. E agora? O que mudou? Olhei pela janela do café, observando o movimento da rua. Pessoas comuns, com suas vidas comuns, apressadas para chegar em casa após um dia de trabalho. Há quanto tempo eu não vivia uma tarde normal como aquela? Sem reuniões de emergência, sem chamadas internacionais, sem assessores e assistentes controlando cada minuto do meu dia? Talvez nada tenha mudado até hoje, admiti. Talvez essa seja a oportunidade que eu precisava para mudar. Juliana me estudou com aqueles olhos que sempre pareciam enxergar além das aparências. Você está falando sério ou é só o choque do momento? Porque amanhã você volta para sua vida de CEO, para suas reuniões e viagens, e nós continuamos aqui. Não sei como vai ser amanhã, confessei. Mas sei que não posso simplesmente ignorar o fato de que tenho uma filha. Nossa filha. Sofia retornou nesse momento, esfregando as mãos molhadas no vestido. A secadora de mãos não está funcionando, explicou, voltando a sentar-se. Quantos anos você tem exatamente, Sofia? Perguntei, percebendo que nem isso eu sabia ao certo. 8 anos, 7 meses e... Ela olhou para Juliana, buscando ajuda. 18 dias, completou Juliana. Ela nasceu em 7 de agosto. Fiz as contas mentalmente. 9 meses antes seria novembro ou dezembro, justamente quando Juliana e eu ainda estávamos juntos, pouco antes de eu receber a proposta para me mudar para São Paulo. Lembrei-me do Natal que passamos juntos no apartamento pequeno que dividíamos com outros estudantes. A árvore improvisada com galhos secos pintados de branco, os presentes simples, os planos que fizemos para o futuro. Você gosta da escola, Sofia? Perguntei, tentando conhecer melhor aquela pequena pessoa que, de repente, era parte da minha vida. Mais ou menos. Gosto de matemática e ciências. A professora Débora deixa a gente fazer experimentos toda sexta-feira. Na semana passada fizemos um vulcão de bicarbonato que explodiu de verdade. Seu entusiasmo era contagiante. Vi um pouco de mim mesmo naquela paixão por descobrir como as coisas funcionam. Sofia está na escola Monteiro Lobato, no Butantã, explicou Juliana. Consegui uma bolsa parcial para ela. Senti uma pontada de culpa. Enquanto eu acumulava milhões, construía mansões e colecionava carros importados, minha própria filha dependia de bolsas de estudo. Ela é muito inteligente, continuou Juliana com evidente orgulho. Sempre entre as primeiras da turma. A professora até sugeriu adiantá-la 1 ano, mas achei melhor mantê-la com crianças da mesma idade. Sofia sorriu com o elogio da mãe, revelando novamente o espaço do dente perdido. Quero ser cientista quando crescer. Ou astronauta. Ou as duas coisas. Sofia astronauta, repeti, imaginando-a crescida, realizando seus sonhos. Combina. Ficamos no café por mais 1 hora. Sofia falou sobre seus amigos da escola, sobre o cachorro da vizinha que ela passeava às vezes para ganhar um dinheiro extra, sobre como adorava assistir documentários do Discovery Channel. Juliana ocasionalmente complementava as histórias, corrigia exageros infantis ou simplesmente sorria com as narrativas animadas da filha. Enquanto as observava, percebi o quão completa era a vida delas sem mim. Haviam construído uma rotina, tinham tradições próprias, como o sorvete de domingos no parque ou as sessões de cinema nas tardes de sábado, compartilhavam piadas internas e se comunicavam às vezes apenas com olhares. Era um universo inteiro do qual eu não fazia parte. Meu celular vibrou no bolso pela 20ª vez. Não precisava olhar para
Saber que eram ligações de Marcelo, da assessoria de imprensa, provavelmente de membros do conselho da empresa questionando o escândalo na TV. Por agora, ignorei todos eles. Quando o céu começou a escurecer lá fora, Juliana olhou para o relógio. Precisamos ir, Sofia. Já está ficando tarde e você tem aula amanhã. A menina fez uma careta de desapontamento. Mas a gente acabou de conhecer o papai. A palavra papai saindo dos lábios dela me atingiu como uma revelação. Era real. Eu era pai. Tinha uma filha. Uma responsabilidade que ia muito além de balanços financeiros e metas trimestrais. Podemos nos ver de novo, sugeri, olhando para Juliana em busca de aprovação. Se sua mãe concordar. Juliana hesitou. Vamos com calma, ok? Um passo de cada vez. Posso pelo menos ter seu número de telefone? Perguntei. O atual, quero dizer. Ela sorriu com ironia. Para não me bloquear dessa vez? Para não perder o contato novamente, corrigi. Ela pegou um guardanapo e anotou seu número. Sofia tem natação aos sábados de manhã no Sesc Pompeia. Se quiser, pode aparecer lá neste final de semana. Às 10 horas. Era um convite cauteloso, uma pequena abertura. Aceitei com um aceno de cabeça. Quando nos despedimos na calçada em frente ao café, Sofia me surpreendeu com um abraço repentino. Seus braços finos envolveram minha cintura, e seu rosto se apertou contra meu abdômen. Por um momento, fiquei paralisado, sem saber como reagir. Então, lentamente, retribuí o abraço, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Até sábado, ela disse, soltando-me e correndo para segurar a mão de Juliana. Até sábado, repeti, observando-as se afastarem pela rua movimentada. Fiquei ali, parado na calçada, mesmo depois que elas desapareceram na multidão. A cidade continuava seu ritmo frenético ao meu redor, mas algo dentro de mim havia desacelerado. As luzes dos carros, o barulho das conversas, o vento fresco do início da noite, tudo parecia mais vívido, mais real. Finalmente, peguei o celular. 27 chamadas perdidas, 42 mensagens não lidas. O mundo que eu havia construído estava em polvorosa, exigindo explicações, estratégias de controle de danos, pronunciamentos oficiais. Decidi ignorar tudo por enquanto e chamei um Uber para me levar para casa. Sentado no banco traseiro do carro, enquanto atravessávamos a cidade iluminada, me permiti fazer algo que não fazia há muito tempo, chorar. Não foram lágrimas de tristeza, nem de alegria, mas de uma profunda compreensão do quanto havia perdido ao longo do caminho, na minha obstinada busca pelo sucesso. O motorista, discretamente, fingiu não notar, aumentando o volume do rádio onde tocava um samba antigo do Paulinho da Viola, falando sobre o tempo que passa e as lições que traz. Nunca uma música havia parecido tão apropriada. A semana que se seguiu ao encontro com Sofia e Juliana foi um verdadeiro turbilhão. A imprensa transformou o episódio no estúdio em um espetáculo midiático, CEO bilionário confrontado pela filha que não conhecia, anunciavam as manchetes. Minha assessoria de imprensa trabalhou dia e noite para minimizar os danos, enquanto o departamento jurídico preparava acordos de confidencialidade e possíveis processos. Quando cheguei ao escritório na manhã seguinte, todos os olhares se voltaram para mim. Alguns curiosos, outros preocupados, muitos apenas aguardando para ver como o poderoso CEO lidaria com aquela crise pessoal que havia se tornado pública. Marcamos uma coletiva de imprensa para as 14 horas, informou Marcelo, assim que entrei na sala de reuniões onde a diretoria me aguardava. Preparamos uma nota oficial explicando que você não tinha conhecimento da criança e que está tomando todas as medidas cabíveis para assumir suas responsabilidades. Olhei ao redor da mesa. Rostos tensos, planilhas abertas mostrando a queda nas ações da empresa após o incidente, estratégias de controle de danos projetadas na tela grande. Tudo parecia distante, como se eu observasse a cena de fora do meu próprio corpo. Cancele a coletiva, disse simplesmente. Um silêncio perplexo caiu sobre a sala. Marcelo foi o primeiro a reagir. Ricardo, precisamos nos posicionar.
A empresa está perdendo valor de mercado, os investidores estão nervosos, as redes sociais estão em polvorosa. Não vou transformar minha filha em uma estratégia de relações públicas, respondi com firmeza. Mas não há mais o que discutir sobre esse assunto. Minha vida pessoal é exatamente isso, pessoal. A partir de agora, qualquer tentativa de explorar essa situação para fins midiáticos será tratada como violação de privacidade. Saí da sala deixando todos boquiabertos. Em meu escritório, fechei a porta e olhei pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo. São Paulo, com seus arranha-céus e avenidas congestionadas, parecia um formigueiro visto daquela altura. Milhões de pessoas correndo de um lado para outro, perseguindo sonhos, cumprindo obrigações, vivendo suas vidas. Durante anos, observei tudo de cima, separado da realidade comum pela barreira invisível do dinheiro e do poder. Agora, pela primeira vez em muito tempo, sentia-me parte daquele formigueiro, vulnerável às mesmas emoções e desafios que qualquer outro ser humano. Peguei o telefone e liguei para Juliana. Estou preocupada com toda essa exposição, foi a primeira coisa que ela disse ao atender. Já recebemos propostas de 3 revistas querendo fazer matérias sobre a filha secreta do bilionário . Eu sei, sinto muito por isso, respondi. Mas não se preocupe, estou cuidando para que a imprensa recue. Vocês estão bem? Sofia está assustada com a atenção, mas também um pouco empolgada. As crianças da escola ficaram impressionadas quando descobriram que o cara rico da TV é pai dela. Sorri, imaginando Sofia lidando com sua repentina popularidade. Ainda podemos nos encontrar no sábado? Perguntei, temendo que Juliana tivesse mudado de ideia devido à repercussão. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, mas vamos precisar ser discretos. Não quero fotógrafos perseguindo minha filha. Entendo perfeitamente. Vou garantir que ninguém nos incomode. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça no trabalho, mas com uma nova perspectiva. Revi contratos, avaliações de desempenho, políticas de pessoal. Percebi quantas decisões eu havia tomado priorizando apenas resultados financeiros, sem considerar o impacto humano. Na quinta-feira, chamei Helena, minha diretora de recursos humanos, para uma reunião. Quero implementar novas políticas de licença parental, anunciei. 6 meses para mães e 3 meses para pais, com salário integral. Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa. Isso é generoso. Vai aumentar nossos custos operacionais em aproximadamente 2%. E vai reduzir nossa rotatividade, melhorar a satisfação dos funcionários e mostrar que valorizamos as famílias, completei. Também quero rever nosso programa de auxílio creche e estabelecer horários flexíveis para pais e mães. Essa mudança repentina tem algo a ver com sua situação pessoal? Perguntou ela, cautelosa. Tem tudo a ver, admiti. Passei anos construindo uma empresa que valoriza o sucesso acima de tudo, mesmo que isso signifique sacrificar relacionamentos e momentos importantes. Não quero que meus funcionários sejam forçados a fazer as mesmas escolhas que eu fiz. Na sexta-feira, convoquei uma reunião com o conselho. Apresentei um plano de transição de liderança, propondo a criação de uma presidência colegiada que me permitiria reduzir minha carga horária sem comprometer a gestão da empresa. Você está se afastando? Perguntou João Paulo, o mais antigo membro do conselho. É por causa do incidente? Estou reequilibrando minhas prioridades, respondi. A empresa não pode depender exclusivamente de mim, e eu preciso de tempo para conhecer minha filha. A proposta gerou resistência inicial, mas consegui aprová-la com o compromisso de que a transição seria gradual e acompanhada de perto. Quando o sábado chegou, acordei antes do despertador, ansioso como um adolescente em primeiro encontro. Escolhi roupas casuais, jeans, camisa polo, tênis, bem diferentes dos ternos italianos que costumava usar. Queria me sentir confortável, acessível, humano. Cheguei ao Sesc Pompeia meia hora antes do combinado e fiquei observando as famílias que chegavam para as atividades de fim de semana. Casais jovens com bebês no colo, avós levando netos pelas mãos, adolescentes em grupos barulhentos.
Cenas do cotidiano que, de alguma forma, eu havia esquecido que existiam na minha bolha de reuniões executivas e jantares de negócios. Às 10 horas em ponto, avistei Juliana e Sofia atravessando o portão principal. Sofia usava um maiô rosa com detalhes azuis e carregava uma mochila colorida nas costas. Juliana, com óculos escuros e cabelo preso em um coque desalinhado, parecia tentar passar despercebida. Oi, Ricardo, cumprimentou ela, formalmente. Oi, papai, exclamou Sofia com muito mais entusiasmo, correndo para me abraçar. Abaixei-me para recebê-la, sentindo o calor daquele pequeno corpo contra o meu. Era um sentimento indescritível, uma mistura de proteção, vulnerabilidade e um amor que parecia ter existido sempre, apenas aguardando para ser despertado. Você veio mesmo, disse ela, como se não acreditasse de verdade que eu apareceria. Claro que vim. Prometi, não foi? A mamãe disse que você talvez estivesse muito ocupado. Olhei para Juliana, que desviou o olhar. Nunca estarei ocupado demais para você, Sofia. Nunca mais. Acompanhamos Sofia até a aula de natação. Ficamos nas arquibancadas, observando-a pular na água com outras crianças da sua idade. Ela ocasionalmente olhava em nossa direção e acenava, exibindo um sorriso molhado. Ela nada bem, comentei, tentando preencher o silêncio desconfortável entre mim e Juliana. Começou aos 4 anos. Economizei por 1 ano para pagar as aulas. Novamente, a culpa me atingiu. Juliana, eu quero ajudar com as despesas dela. Educação, saúde, atividades extracurriculares, tudo. Ela virou-se para me encarar. Não estou atrás do seu dinheiro, Ricardo. Eu sei disso. Nunca pensei que estivesse. Mas é minha responsabilidade também. Quero que Sofia tenha todas as oportunidades possíveis. Juliana suspirou. Podemos conversar sobre isso depois. Agora quero ver como você se sai como pai antes de começar a discutir pensão alimentícia e arranjos legais. Após a natação, levamos Sofia para almoçar em uma lanchonete próxima. Ela pediu um hambúrguer com batatas fritas, enquanto eu e Juliana optamos por saladas. A conversa fluiu mais facilmente com a presença de Sofia, que parecia determinada a me colocar a par de cada detalhe importante de sua vida, desde seu peixe beta chamado Nemo até sua coleção de pedras coloridas encontradas no parque. Enquanto a observava falando animadamente, com molho de tomate no canto da boca e os olhos brilhando de entusiasmo, senti uma emoção que nem sabia que era capaz de sentir. Era como se uma parte de mim que estivera adormecida por anos finalmente despertasse. Nos fins de semana seguintes, nossa rotina se estabeleceu naturalmente. Sábados de natação, seguidos por almoços casuais e tardes no parque ou em museus. No começo, Juliana sempre nos acompanhava, vigilante. Com o passar das semanas, passou a me deixar sozinho com Sofia por algumas horas, construindo lentamente uma confiança que eu havia destruído anos antes. Na empresa, implementei as mudanças que havia proposto. Delegei responsabilidades, reduzi minha carga horária e, para surpresa de todos, os resultados continuaram positivos. O mercado, após a queda inicial, respondeu bem à nova abordagem de liderança compartilhada e às políticas de bem-estar familiar. 3 meses depois do nosso reencontro, convidei Juliana para jantar, apenas nós dois. Escolhi um restaurante simples no Bixiga, longe dos holofotes e dos lugares que costumava frequentar. Obrigado por me dar uma segunda chance, disse, enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho. Sei que não mereço. Juliana sorriu, mais relaxada do que eu havia visto desde o reencontro. Não fiz isso por você. Fiz por Sofia. Ela merece conhecer o pai. Eu sei. E sou grato por isso. Você mudou, observou ela. Não é mais aquele rapaz ambicioso e egoísta que conheci em Campinas, nem o executivo frio que vi na TV. Ainda sou ambicioso, admiti. Mas aprendi que há coisas mais importantes que o sucesso profissional. Aprendi do jeito mais difícil. Ela inclinou a cabeça, estudando meu rosto. É engraçado. Por anos,
Imaginei esse momento, o dia em que você descobriria sobre Sofia, em que voltaríamos a nos encontrar. Em algumas versões, eu gritava com você, te acusava, exigia explicações. Em outras, era fria e distante. Mas nunca imaginei que me sentiria assim. Assim como em paz. Quase como se tudo tivesse acontecido exatamente como deveria. Caminhamos juntos pelas ruas do bairro italiano depois do jantar. Não de mãos dadas, não como um casal, mas como duas pessoas que compartilhavam algo precioso, Sofia, e que, talvez, pudessem construir uma nova forma de relacionamento baseado no respeito mútuo e no amor por uma criança. Sabe o que Sofia me perguntou ontem? Disse Juliana enquanto esperávamos o táxi. Ela quis saber se algum dia seríamos uma família normal, com pai, mãe e filha morando na mesma casa. Senti meu coração acelerar. E o que você respondeu? Disse que existem muitos tipos diferentes de família. Que o importante não é morar na mesma casa, mas estar presente na vida um do outro. Assenti, reconhecendo a sabedoria daquela resposta. Você é uma mãe incrível, Juliana. Fez um trabalho extraordinário criando Sofia sozinha. Não estou mais sozinha, ela respondeu, com um pequeno sorriso. Estamos nisso juntos agora, não é? Sim, confirmei. Estamos. O táxi chegou, interrompendo o momento. Antes de entrar, Juliana se virou para mim. Sofia tem uma apresentação de coral na escola na próxima quinta-feira. Às 19 horas. Ela adoraria que você estivesse lá. Não perderia por nada neste mundo, prometi. Enquanto observava o táxi se afastar, senti uma certeza que nunca havia experimentado antes, nem mesmo nos momentos de maiores conquistas profissionais. A certeza de que, finalmente, estava no caminho certo. De que havia encontrado um propósito maior que lucros e aquisições. Um propósito chamado Sofia, que me ensinava, a cada sorriso e abraço, o verdadeiro significado de sucesso.